uma homenagem ao Djalma Andrade. Esqueceu de anotar que os poemas eram de autoria do Djalma Andrade. Então, meu filho, pelo amor de Deus, não coloque isso no livro, não. Porque senão nós podemos ter confusão. E ele me manda, anexa à carta, o poema inédito de autoria do Augusto dos Anjos, que se intitula Através dos Séculos, que é exatamente o poema que está lá no prefácio do Bastão de Arrimo. Então ele se antecipava a todo tipo de engano nosso, né? Seria um engano natural, mas imagine se eu publicasse o livro com esses poemas e depois algum detrator da doutrina espírita dizer: isso aqui não tem nada de Willis, isso é do poeta Djalma Andrade. O Chico tinha essa visão de longo prazo e sabia bem conhecer todos esses meandros. Isso aconteceu também no livro Mandato de Amor, que nós fizemos em homenagem aos 65 anos da mediunidade de Chico Xavier, em 1992. É um livro que foi publicado pela União Espírita Mineira e nós inicialmente entramos numa pesquisa bastante detalhada sobre a passagem de Chico Xavier em Belo Horizonte. Ele tinha o hábito. Belo Horizonte dista a apenas 45 quilômetros de Pedro Leopoldo. Hoje faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Aos domingos é 40 minutos de carro apenas. 40, 50 minutos, dependendo do local. Mas naquela época era um pouco mais distante, mas ainda assim era perto. Então o Chico tinha o hábito de ir a Belo Horizonte, conversar com os espíritas de Belo Horizonte. Ele tinha o hábito de ir à União Espírita Mineira e outros centros espíritas da capital. E ele havia naturalmente recebido muitas obras, muitas mensagens, né, na capital mineira. E eu fiquei incomodado de imaginar o seguinte: onde estão essas mensagens? Porque a gente até então se escrevia muita biografia sobre Chico em Uberaba e São Paulo, mas nada da capital, nada da capital mineira. Então nós nos propusemos a isso. Encontramos um material muito vasto, inúmeras, centenas de psicografias, todas elas inéditas, e a partir e também testemunhos, né? Testemunhos de Martins Peralva, testemunhos de Neném do Otto, de Arnaldo Rocha e outros companheiros nossos, familiares meus, e resolvemos então fazer o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Só que em determinado momento eu fiquei preocupado, porque o livro tinha muita informação, tinha muito texto e não tinha ilustração, não tinha fotografia. Como que nós íamos fazer? E eu externei essa preocupação numa reunião de diretoria da União Espírita Mineira, que ocorria todos os sábados às 4h30 da tarde, às 16h30. Pois bem, nessa reunião que eu estou externando essa preocupação, olha, o livro o texto já está fechado, mas nós temos uma dificuldade aí, que não se acha fotografias de Chico Xavier da época do livro, que é 1930, a década de 30, a década de 40, a década de 50, e as pessoas também tinham pouco material a respeito. Aí aparece uma pessoa, o secretário lá da livraria da União Espírita Mineira, bate lá na porta da diretoria, chama Seu Peralva. Seu Peralva, nessa ocasião, era ainda diretor-secretário, primeiro secretário da União. Seu Peralva, tem uma pessoa aí fora que marcou com o senhor aqui às 4h30. O Seu Peralva responde: não, impossível. Às 4h30, todo mundo sabe que nós temos reunião de diretoria. Não marquei com ninguém, dispensou. Djalma veio 3 vezes mais. Djalma veio 3 vezes mais chamar Seu Peralva. Ele não queria ir. Dona Neném falou com ele: Peralva, meu filho, vai lá atender o homem. E na certa ele deve estar muito necessitado. Peralva saiu da reunião da diretoria e se deparou com uma surpresa enorme, que só pode ter sido resultado do Chico. Por quê? Quem estava lá fora era o fotógrafo José Góes. O
fotógrafo oficial, já mais idoso, do jornal O Estado de Minas. E ele estava se mudando de residência e resolveu fazer uma limpa dos seus arquivos fotográficos. E segundo ele recebeu um telefonema do Peralva, e o Peralva jurava de pé junto que não tinha dado esse telefonema de forma nenhuma, de maneira nenhuma, que ele nem conhecia o José Góes, mas ele, segundo o José Góes contava, ele tinha recebido um telefonema do Peralva pedindo que ele levasse fotografias de Chico Xavier para a União Espírita Mineira, naquele endereço, na Rua Guarani 315, no centro de Belo Horizonte, às 4h30 da tarde de sábado. Exatamente no horário da reunião da diretoria, na qual eu estava externando a minha preocupação, que o livro tinha muito texto e pouca fotografia. E ele entrega para o Peralva 100 fotografias de Chico Xavier em tamanho grande, né? E todas de Chico Xavier na década de 30, na década de 40 e na década de 50. São essas fotografias que passaram a integrar, então, Chico Xavier, Mandato de Amor, e a partir daí, outras biografias vieram tirar do livro, inclusive a biografia do Marcel Sotomayor, As Vidas de Chico Xavier. Todas aquelas fotografias, então, vieram por essa forma, de uma forma eminentemente espiritual, né? São esse tipo de surpresa a gente tinha sempre com o Chico. E aí eu fui contar para o Chico, depois que o livro já estava pronto, que o livro foi pretensamente uma surpresa, mas ele sabia das coisas, né? E ele só falava com a gente assim: mas que coisa, hein, meu filho? Que coisa! Ocorreu também um fato curioso na edição do livro Mandato de Amor, que a Célia Soares, que é a nossa revisora, por mais que ela fizesse a diagramação, sempre encontrava a edição de livros, ela se faz por cadernos, né? Então tem um número de páginas definidas. Por mais que ela fizesse, sobrava uma página em branco. E ela falou comigo: Geraldo, eu não consigo me livrar dessa página em branco. O que é que nós vamos fazer? Não, Célia, a gente põe uma ilustração, vamos ver o que faz. Aí eu fui a Uberaba, ainda a Uberaba, conversando lá com o Chico. De repente ele me entrega um envelope fechado. O que é isso, Chico? Não, isso aí é você, veja se o que pode ser útil aí para você, talvez para cobrir alguma página em branco. Era outra poesia de Augusto dos Anjos, que está lá no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Nós, em determinado momento, nos casamos com a Eliana da Cunha Borges, que era irmã do Vivaldo da Cunha Borges. Apareceu uma foto aqui com o Chico recentemente. E o Vivaldo morava lá com o Chico, né? Ele havia, na residência do Chico, haviam 3 casinhas: a casinha do Vivaldo, a casinha do Eurípides e a casinha do Chico. E ele morou com o Chico desde 1968, e era ele quem fazia a diagramação dos livros. Todos os livros do Chico, a partir de 1968, foram feitos pelo meu cunhado Vivaldo da Cunha Borges. E nós passamos a ter, a partir dessa ligação, mais proximidade, e especialmente a partir de 1985. Nos hospedávamos lá com ele e acompanhávamos toda a tarefa do Chico, não só a tarefa espírita, né, psicográfica, a tarefa da caridade, mas também aquelas que ele desenvolvia dentro de casa. E era muito curioso ver a capacidade mental desse homem. Por exemplo, nos domingos à tarde, ele se dedicava a uma tarefa que ele denominava correio, né? Vamos, Geraldinho, você me ajuda na tarefa do correio? Ajuda, Chico. O que você quer que eu faça? Não, eu quero que você confira os endereços. Eu vou te dar a minha caderneta de endereços. E ele fazia questão dele mesmo subscritar os pacotinhos de mensagem, né? As amigas lá de Uberaba preparavam as mensagens impressas em pacotinhos
pequenos de mensagens, que o Chico, outras envelopavam, tinha sempre alguém ajudando, né? Mas ele fazia questão de colocar na letra dele o endereçamento. Então ele me pedia para ajudá-lo nessa questão da conferência, segundo ele, a conferência do endereço. Mas eu vou contar a vocês o seguinte: era uma caderneta preta como essa, só que metade do tamanho, ela era fina, né? E bem mais grossa. Endereço de todo mundo que era conhecido dele, que era amigo dele do Brasil e do exterior, estava lá. Só que ele me perguntava para conferir o endereço depois que ele tinha escrito. Geraldinho, confere aí para mim, fulano de tal, na rua tal, número tal, CEP tal, tudo certo, gente. Nunca ele errava um número. Que memória é essa? Não é? A gente tem toda... E era gente das mais variadas procedências, dos mais variados estados, cidades, do interior do Brasil, do exterior. E ele fazia tudo de memória. Uma memória extraordinária. Aquilo me assombrava vivamente. Aqui nós estamos vendo ele, aqui quando ele ganhou o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, essa é a dona Neném Aluoto. Isso na década de 70. Este é Martins Peralva, grande amigo de Chico, né? Uma alma também boníssima, uma paciência de Jó, que precisa ter paciência de Jó para trabalhar no movimento espírita. Peralva era dessas paciências. Ele escreveu obras magníficas, como o Pensamento de Emmanuel, como Estudando o Evangelho, Estudando a Mediunidade, que faz um estudo brilhante sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. E nós editamos de Peralva o livro Mensageiros do Bem, que é um livro que estuda o livro Os Mensageiros de André Luiz. E há também curiosidade sobre esse livro, porque Peralva ficou esperando, ele era muito fiel ao Chico, né? E ele ficou esperando anos o prefácio de Emmanuel, até que viesse o prefácio de Emmanuel, e nós pudemos publicar o livro em 1990. Com relação a Peralva, há um caso interessante que o Chico nos revela de forma muito engraçada. Eu chego um dia em Uberaba lá na sala de almoço dele, ele vira, quando ele me vê, ele faz assim: Geraldinho, eu estou pensando em Belo Horizonte agora, e ao te ver, eu quero te dizer uma coisa: se existe um homem santo na face da terra, este homem é Peralva. Eu então fiquei muito surpreso com essa frase dele, assim, quis especular mais sobre o assunto. Em determinado momento, com o desenvolvimento da conversa, ele vai me revelar. Sabe quem foi Peralva? Eu falei nos dois sentidos. No sentido mesmo de santidade do sentimento, que Peralva é uma pessoa extraordinária, mas também porque ele, em vidas passadas, foi Inácio de Loyola, fundador do movimento jesuítico, e é considerado santo pela Igreja Católica. Mas graças a Deus, né, meu filho, ele está na doutrina hoje, espalhando o Consolador, não está perseguindo mais ninguém. Aqui vocês estão vendo uma cena do abacateiro, era o culto do Evangelho que o Chico Xavier fazia nas cercanias de Uberaba. Ele sempre escolhia um lugar muito distante, pobre, quanto mais pobre, melhor, né? E era ao ar livre. Aí em 1979 para 80 ele mudou-se para a Vila do Pássaro Preto, porque a prefeitura já tinha urbanizado tudo, já tinha asfaltado, já tinha colocado água, luz, esgoto. Aí ele achou que não era mais necessária a presença dele e mudou-se para a Vila do Pássaro Preto. Essa tarefa era muito interessante porque o Chico recebia o povo às 14h30 do sábado. Era um sábado como hoje. O horário era sempre às 14h30, ele muito pontual, e era onde ele fazia as distribuições de alimento. Ele ganhava coisa que não se... Era impressionante a força moral dele, porque as pessoas mandavam, gente rica de São Paulo, do Rio, mandavam caminhões de mantimentos, de roupas, de brinquedos, e quando menos se esperava, chegavam aqueles caminhões, exatamente ali no sábado, quer dizer, sempre tinha alguma coisa para dar.
Nunca que a gente ficava de mão abanando, não é? E o Chico tinha uma curiosidade, ele gostava de dar dinheiro ao povo, dinheirinho contado. Então alguns companheiros ligados a bancos, né, que trabalhavam no banco, já levavam para ele aquele pacote ou de moedas, o que seria hoje equivalente a R$1, né? Na época era outra moeda, cruzeiro novo, ou então em papel moeda também, dobradinho, que ele gostava de dobrar, porque ele não gostava de pegar o dinheiro e dar para a pessoa, ele escondia o dinheiro aqui na mão, né? Então quando ele dava a mão à pessoa, geralmente beijava a mão da pessoa, ele passava o dinheiro por debaixo, né? Era a maneira dele de transmitir o dinheiro. Aí uma das senhoras de São Paulo, eu presenciei essa fala dela, ela chegou perto dele e falou assim com ele: Chico, mas o que adianta você dar um cruzeiro? Isso não adianta de nada, Chico. Para que isso? Não vai resolver o problema desse povo. Aí ele, com muita calma, virou para ela e disse assim: se não adiantasse de nada, não teria essa fila tão grande. Não é? Nós sabíamos também, claro, que o povo não estava ali para ganhar R$1 ou um cruzeiro, mas que eles queriam chegar perto do Chico, né? Queriam sentir a vibração daquele homem extraordinário. Quanto mais as pessoas beijavam a mão dele, mais ele fazia questão de beijar de volta. Então era um abaixa, levanta, e não terminava nunca. Essa tarefa durava aí talvez no máximo 2 horas, 4h20 já estava terminando, e ele então se dirigia para a casa dele, ia descansar um pouco, e às 6 horas ele voltava ia para o grupo espírita da prece, conversar com aquelas famílias, talvez no máximo de 30 famílias, ele recebia pessoalmente no grupo espírita da prece, para conversar, consolar famílias que haviam perdido familiares queridos. Depois isso durava no máximo meia hora, ele voltava para casa, e às 8 horas em ponto ele estava no grupo espírita da prece. Naquela ocasião, né, na década de 80, eram 2 reuniões semanais, né, sextas e sábados. As reuniões tinham hora para começar, não tinham hora de acabar. Hoje em dia a gente faz reunião e fica todo mundo olhando o relógio. Já deu 50 minutos. Com Chico Xavier não tinha chance. Você sabia a hora que ia começar, a hora que você ia voltar para casa, esquece. Porque provavelmente ia ser de manhã cedo. E agora, o que impressionava era isso, porque a reunião começava às 8 horas em ponto, e ele psicografava sem parar, até 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã. Vocês já imaginaram isso para um homem que naquela ocasião já tinha 70 e poucos anos de idade? E levou essa tarefa até quase 90 anos de idade? Não é brincadeira. Claro, a partir do momento que a saúde dele foi sendo debilitada, ele foi reduzindo. Cancelou a reunião de sexta, mas ia no sábado, né? Depois a própria reunião foi sendo encurtada um pouco mais para preservá-la. Mas ele estava ali com aquela alegria de receber aquelas mensagens, ele fazia questão, e depois de lê-las, aliás, depois de recebê-las, ele fazia questão de lê-las. Ele não passava para ninguém ler, ele mesmo lia as mensagens. E era de se ver a emoção que tomava conta do ambiente, mesmo que a gente não conhecesse quem estava ali escrevendo ou quem estava recebendo aquela mensagem, a gente chorava junto. Tal era a presença da espiritualidade e o patenteamento que a vida realmente continua, que os espíritos estão ali, daqueles familiares queridos, dando notícias tão detalhadas sobre a sua passagem para o além, dando notícias de desencarnados da família. Nós levamos uma vez, junto com uma querida tia, prima nossa,
uma senhora que perdeu a filha num desastre de carro em Belo Horizonte, Dona Vilma. A filha ganhou um carro 0 km porque ela tinha passado no vestibular. Na primeira saída dela, na Avenida do Contorno, com a Avenida Prudente de Moraes, em Belo Horizonte, um caminhão avança o sinal e passa por cima dela, ela desencarna. Imagina a dor desse pai que deu o carro de presente, né? A dor dessa mãe. E eles eram católicos, não tinham conhecimento nenhum do Espiritismo. E foram a Chico Xavier, por nosso intermédio, e lá receberam 6 mensagens da filha. O curioso é o seguinte: na primeira mensagem, a filha faz menção a uma benfeitora espiritual negra que tinha sido escrava da família nas fazendas ainda da época da Cidade de Luz, no estado de Minas Gerais. E a Vilma, que recebeu a mensagem, que estava lá, não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto. Ela não sabia quem era, dá o nome daquela benfeitora espiritual que foi receber a menina, né, no além. E a princípio ela até duvida, ela diz: mas eu nunca ouvi falar nessa pessoa em nossa família. E nós falamos com ela: não, mas de certo você deve pesquisar o assunto, porque se veio é porque tem algum significado. E de fato, depois ela voltou à Cidade de Luz. Ela tinha ainda 2 tias-avós vivas, já nonagenárias, e ela então foi conversar com essas 2 tias-avós e perguntar para elas se elas se lembravam de alguma notícia daquela negra, ex-escrava da família. E elas se lembravam. Tinha sido ama de leite delas. Não é? Olha aí, olha o patenteamento, a realidade da sobrevivência do espírito após a morte, dando detalhes inquestionáveis, né? Porque se nem a pessoa que recebeu a mensagem tinha conhecimento sobre o assunto, quanto mais Chico Xavier. Essa era a fidelidade mediúnica do Chico. Aqui nós estamos com ele na varanda da casa dele. Essa era a fidelidade mediúnica dele. Aqui é um cartão. Ele tinha o hábito de fazer essas cadernetinhas e mandar para a gente. Essa aqui ele fez para minha sogra. E era curioso também o seguinte: a minha sogra, mãe de Eliana, era apostólica romana, católica, apostólica romana. Adorava o Chico, mas nunca deixou a fé dela católica. Foi criada em convento de freiras, né? E o Chico tinha um hábito muito curioso, que ele gostava de visitar o cemitério. E ela tinha pavor de cemitério, né? Mas ele pedia a ela que eu acompanhasse. Ela falava com ele assim: Chico, eu vou até a porta, até o portão do cemitério. Do cemitério para frente você anda sozinho. E ele ia. Depois a gente conversava com ele: Chico, o que você foi fazer no cemitério? Eu fui conversar com fulano. Mas Chico, é um cemitério. Mas tem espíritos lá que ainda estão presos no corpo. Coitado, aí ele contava os casos, né? Num dos casos que ele nos contou, ele ficou muito chateado de ver um jovem empresário, rapaz, 40 e poucos anos, de Uberaba, fazendeiro, porque Uberaba é região de fazendeiros, de gado zebu, não é? E a família é muito rica, e acontece que ele foi mal nos negócios, e em vez de esfriar a cabeça e recomeçar, suicidou-se. E o Chico ficou tão amolado com isso, quando recebeu a notícia, que resolveu fazer uma visita ao túmulo dele. E achou o rapaz lá, né, o espírito do rapaz, suicida, agarrado ao corpo, se lamentando. Aí ele foi conversar com o rapaz. E conversando com o rapaz, depois ele nos conta que ele recebeu uma grande lição desse espírito do suicida. Porque em determinado momento ele vira para o Chico, depois do Chico conversar muito com ele vira para o Chico e diz assim: olha, Chico, eu descobri aqui na vida além túmulo que os verdadeiros milionários na terra são os espíritas. E o Chico perguntou: mas como? Por que isso? Porque vocês têm um tesouro e não sabem. Vocês têm um tesouro e muitas vezes não aproveitam.
se eu tivesse tido esse tesouro aí na terra, talvez eu não tivesse cometido a bobagem que cometi, né? Então, não são os ricos da moeda os verdadeiros milionários na terra, são os ricos do conhecimento espírita. Vocês, espíritas,